Viana, que é o superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável. A Fundação Amazônia Sustentável é a mais relevante organização não governamental com atuação na Amazônia e com a utilização de recursos do Fundo Amazônia e gestão de unidades de conservação no nosso estado. Nós acabamos de vir de uma audiência com o vice-presidente Mourão e nessa audiência tratamos de 3 temas prioritários. O primeiro, a solicitação, dentro daquela lógica de mandar um sinal para o mundo e para os investidores internacionais e nacionais do compromisso do Brasil com a preservação da Amazônia, a solicitação de uma realização de uma reunião do Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente, com as organizações não governamentais de atuação na Amazônia. A proposta foi muito bem recebida pelo vice-presidente e marcará em breve uma reunião extraordinária do Conselho com as organizações não governamentais de atuação na Amazônia. Segundo tema, foi um tema relacionado à reforma tributária. Nós apresentamos a eles, e vamos distribuir a vocês, um estudo feito pela Fundação Amazônia Sustentável, com o objetivo de demonstrar a importância do modelo Zona Franca de Manaus como instrumento de preservação do meio ambiente, e na certeza de que o desmonte desse modelo econômico que gera emprego e renda no Amazonas vai provocar uma avalanche de atividades predatórias à Amazônia. Então, a reforma tributária é um momento de fazer esse reconhecimento da Zona Franca de Manaus como instrumento de preservação do meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, perceber que uma indústria como aquela não se sustenta eternamente, fundada única e exclusivamente em incentivos fiscais e barreiras comerciais. E, portanto, nós estamos propondo a adoção do modelo da Lei de Informática, que tem um percentual de recursos para pesquisa e desenvolvimento em toda a indústria da Zona Franca de Manaus, para que haja um investimento em biotecnologia e prepare um modelo mais sustentável de uma indústria fundada em biotecnologia, em produtos da floresta e também uma indústria de software, porque o software ele é alocacional, não precisa de estrada, não precisa de porto, não precisa de aeroporto, só precisa de energia e de nuvem e de mente, e de saber, de conhecimento. E o terceiro item, que é a inovação muito atual, fruto de uma elaboração da Fundação Amazônia Sustentável, que diz respeito a um tema que o presidente Rodrigo Maia estabeleceu como prioridade para esse momento aqui na Câmara dos Deputados, que é a revisão do SUS. A Fundação Amazônia Sustentável está elaborando uma proposta do SUS da Amazônia, da floresta. Do SUS da floresta. E por que o SUS da floresta? Porque na floresta, nas comunidades ribeirinhas, não tem médico. Se você limita extremamente a atividade do agente comunitário de saúde, você não permite que chegue praticamente nada de atenção de saúde nessas comunidades ribeirinhas. Então, você estabeleceu um recorte dentro do Sistema Nacional do SUS, criar um SUS da floresta. Foram esses os 3 principais temas do diálogo. Eu passo a palavra para o Virgílio Viana. A todos. Eu queria inicialmente agradecer ao deputado Marcelo Ramos, que foi quem abriu as portas da vice-presidência para essa audiência. E a audiência tratou de 3 temas fundamentais. Primeiro foi o tema do diálogo com as organizações da sociedade civil. Nós externamos ao vice-presidente Mourão que é essencial um diálogo do terceiro setor com o Conselho da Amazônia. E ele recebeu isso muito bem e deve agendar, em algum momento, uma reunião com as organizações do terceiro setor que atuam tanto na análise dos problemas quanto no desenvolvimento de soluções, não só para reduzir o desmatamento e as queimadas, mas também para gerar prosperidade e riqueza na Amazônia. O segundo tema foi o tema ligado à saúde pública. Nós aprendemos, fruto da experiência que a Fundação Amazônia Sustentável teve nesses últimos meses de enfrentamento da crise do Covid, que é essencial mudar o marco regulatório, as políticas públicas voltadas tanto para populações indígenas quanto para populações tradicionais, os ribeirinhos, caboclos, quilombolas, etc., da Amazônia. E isso foi também muito bem recebido pelo vice-presidente, que sinalizou um diálogo com o Ministério da Saúde nesse sentido, e o deputado Marcelo Ramos também lembrou que essa casa
por iniciativa do presidente Rodrigo Maia, está dando andamento a um debate sobre o novo SUS. E é essencial que a Amazônia tenha um tratamento diferenciado. Não podemos pensar que as populações marginais da Amazônia são iguais àquelas que moram nas favelas urbanas do centro-sul do Brasil. É um outro mundo, é o mundo da distância, do isolamento, e aí nós temos que usar a alta tecnologia, internet, energia solar, teleatendimento, e aí misturar isso com o saber tradicional, tanto dos povos indígenas, quanto das populações tradicionais, e valorizar os agentes comunitários de saúde. Então, esse é o embrião dessa discussão. E o terceiro ponto é um ponto estrutural e que tem muito a ver com uma visão estratégica para a Amazônia, que é a defesa do modelo Zona Franca de Manaus. Não apenas como um modelo que é capaz de reduzir as desigualdades regionais, mas também um modelo capaz de reduzir o desmatamento. Agora, esse modelo tem que ir um pouco mais em relação ao que temos hoje. É essencial que a Zona Franca de Manaus contribua diretamente para a conservação ambiental e ela contribua diretamente para o desenvolvimento de tecnologia, formação de capital humano, para essa nova economia da floresta, a economia da biodiversidade, que nós chamamos de bioeconomia amazônica. É a bioeconomia baseada nas nossas riquezas biológicas. Aí tem o açaí, tem o pirarucu, tem a andiroba, enfim, tem uma lista enorme de produtos que tem que ser transformados em riqueza. E essa riqueza tem que ser fruto do empreendedorismo, do talento, da competência dos amazônidas, das pessoas que moram e vivem na floresta, que detêm um conhecimento riquíssimo. Então, isso também foi uma agenda muito bem acolhida pelo vice-presidente e que deve receber esse tema numa reunião também do Conselho da Amazônia, para que nós possamos debater em mais profundidade. Aproveito também para compartilhar que amanhã, fazer um anúncio, amanhã teremos um seminário virtual, onde terá a participação do deputado Marcelo Ramos, do senador Eduardo Braga e do senador Omar Aziz, sobre esta proposta de reforma tributária, contemplando o tema da Zona Franca de Manaus. É isso. Ele se comprometeu com a reunião com as ONGs, né? Vai fazer uma reunião extraordinária do Conselho. Em relação ao SUS da Amazônia, ele vai abrir o diálogo com a CESAI, que é o setor do Ministério da Saúde que trata de saúde indígena. A questão não é só indígena, é também ribeirinho, quilombola, populações tradicionais. E em relação à Zona Franca, o vice-presidente já é um entusiasta do modelo, e nós solicitamos que ele fosse o porta-voz, como tem sido, desses temas de Amazônia em relação ao governo federal, que ele fosse o porta-voz dessa defesa da Zona Franca de Manaus como instrumento de proteção do meio ambiente. A importância da manutenção das... O governo pode até não querer, mas nós não podemos negar que há significativos setores da economia e da política no país muito hostis ao modelo Zona Franca. Primeiro isso. E segundo, eu acho que mais significativo é que esse diálogo e esse estudo feito pela Fundação Amazônia Sustentável, ele dá o passo seguinte: ele não deixa a Zona Franca no lugar que ela está. Ele diz que a Zona Franca precisa modernizar, precisa ser mais sustentável, e que a forma dela ser sustentável é garantir que todas as empresas contribuam para um fundo de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, e que os recursos desses fundos de P&D sejam canalizados para desenvolver um novo produto, que são os produtos da bioeconomia, da biotecnologia. Muita gente diz que a floresta é muito rica. A floresta não tem riqueza nenhuma, não tem nada que você pegue lá e coloque na prateleira do supermercado ou na gôndola da drogaria. Tem que ter pesquisa aplicada, tem que transformar aquele potencial de riqueza em produto para o mercado. Até hoje nós não conseguimos esse desafio. Por quê? Porque nunca houve investimento em pesquisa na área de biotecnologia. Então tem que fazer pesquisa, tem que resolver a situação do CBA, do Centro de Biotecnologia da Amazônia, que já tinha a sua gestão resolvida no início desse governo, mas infelizmente aquela intransigência inicial acabou com que fosse destratado um contrato já feito de gestão para o CBA, e até hoje o CBA é nada. O CBA é um elefante branco que não produz nada
de desenvolvimento de pesquisa na nossa região. Então, são 2 passos. O primeiro, agregar o componente ambiental na defesa da Zona Franca, e o segundo, criar mecanismos de que ela seja mais sustentável. Para ela ser mais sustentável, o mix de produto tem que ampliar para a bioeconomia e para a indústria de software. Só uma questão, não falar, mas entregar. Eu acho que há um esforço do vice-presidente Mourão e é preciso reconhecer que o protagonismo dele mudou a postura do governo, restabeleceu uma relação de confiança com a Câmara e com esses setores da economia nacional e internacional. Ele relatou o diálogo dele na busca de retomar os investimentos do Fundo Amazônia, o diálogo dele com o embaixador da Noruega, com o embaixador da Alemanha, reafirmou esse compromisso de abrir um diálogo com as ONGs, que é quem atua lá na ponta. Isso já dá um sinal importante também para o mundo e para os investidores, no sentido de que é um governo que sai de uma atitude radicalizada, preconceituosa, para uma atitude mais ampla, que entende a colaboração que todos podem dar, organismos internacionais, organismos não governamentais podem dar para a proteção da Amazônia. Então, eu acho que há uma mudança de postura. Claro que muitos desses setores esperam medidas mais concretas e efetivas. E ele tem dialogado, pediu que o ministro, nos relatou que pediu ao ministro do Meio Ambiente a apresentação de um plano estruturado de reestruturação de pessoal nos órgãos ambientais, o que é um grave problema. É muito difícil você fiscalizar a Amazônia com a situação hoje extremamente frágil de órgãos como ICMBio, como IBAMA. Se não tiver pessoal, não tem como fiscalizar. Então, ele procura dialogar com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Economia, para dar um reforço de pessoal, seja através de concurso público, seja através de contratação temporária, mas, efetivamente, oferecer essas respostas é fundamental para resgatar a confiança. Nessa reunião com o vice do MBA vai participar? Sim. Aí, só Aí a complementar. pauta é dele. Aí a pauta é dele. Quem pergunta. vai participar é o vice-presidente. Na verdade, eu acho que foi muito relevante o fato dele abrir a oportunidade de um diálogo direto com as organizações do terceiro setor, que durante muito tempo no discurso foram tratadas como instituições que não eram merecedoras de crédito e de serem ouvidas de forma séria. Então, eu acredito que uma das coisas mais relevantes foi a sinalização de que existe uma predisposição a um diálogo. E agora nós vamos também, no âmbito das organizações não governamentais, iniciar um debate sobre como nós podemos posicionar de forma como foi feito pelos bancos, pelos investidores, enfim, vários outros segmentos que já se posicionaram, apontando os caminhos que, na visão daqueles que estudam a Amazônia ou que trabalham do ponto de vista prático em como evitar o desmatamento, que é o caso da Fundação Amazônia Sustentável, quais são as lições aprendidas, o que a gente pode contribuir de uma maneira republicana para o Brasil. Não estamos falando aqui nada do ponto de vista partidário, mas sim uma contribuição cívica, né, republicana sobre como nós evitarmos uma tragédia iminente, porque a Amazônia, como todos sabem, ela está à beira de um colapso ecológico, que a gente chama, do ponto de vista científico, de um ponto de não retorno. E se nós desmatarmos no ritmo que nós estamos caminhando, nós não sabemos quando nós vamos passar essa barreira e a partir da qual não há muito mais o que fazer. Então, nós devemos exercitar nesse momento cautela e muita precaução. E para isso é essencial caminharmos para o desmatamento zero, com rapidez. E é possível fazer isso, não é um bicho de 7 cabeças, já foi feito, o Brasil já tinha conseguido grandes avanços de redução do desmatamento, agora é retomar isso e fazer isso de uma maneira eficaz e eficiente. Mas essa reunião que você vai ser só no Conselho da Amazônia ou o MBA vai participar? Não, isso foi conversado com o vice-presidente da República, uma reunião no âmbito do Conselho da Amazônia. Quem o vice-presidente vai chamar do ponto de vista do governo, isso obviamente é uma prerrogativa do vice-presidente. Nós só solicitamos que tenha uma audiência com as organizações do terceiro setor. Já tem alguma previsão de data? Não. Não, mas ele anunciou que fará uma reunião extraordinária.
para que não espere a próxima reunião ordinária do Conselho. Mas vai entrar em contato com a equipe econômica e tal, para falar sobre esse assunto? Não, porque, na verdade, a gente está dando... Porque, na verdade, o grande diferencial é o esforço de demonstrar que a Zona Franca é um instrumento de preservação da Amazônia. São dois temas absolutamente atuais. O Brasil está discutindo reforma tributária e não tem como discutir reforma tributária sem discutir Zona Franca de Manaus. E o Brasil está discutindo um descontrole do desmatamento na Amazônia. Nós temos absoluta clareza, estudos que consolidam isso, de que sem a Zona Franca de Manaus, nós teríamos um avanço muito maior do desmatamento. E sem esse modelo de desenvolvimento que gera emprego e renda, objetivamente, o instinto de sobrevivência do ser humano vai fazer com que o povo do Amazonas, as comunidades, tanto da cidade como as comunidades ribeirinhas, que sofrem reflexos benéficos da Zona Franca, porque a receita dos municípios do interior do estado do Amazonas é quase toda de ICMS, e o ICMS do Amazonas é quase todo proveniente da Zona Franca de Manaus. Então, nós estamos falando de um desmonte que forçaria o Amazonas a uma atividade no setor primário que é muito mais degradante do que o modelo industrial, de hoje. O Brasil não precisa, eu acho que tem uma frase da ministra Tereza Cristina que é muito forte. O Brasil não precisa da Amazônia para o agronegócio. O Brasil precisa da Amazônia em pé para ser o lastro do agronegócio, para ser o lastro da responsabilidade que o nosso país tem com a preservação do meio ambiente, o que vai garantir o selo do nosso agronegócio exportador, que é tão eficiente no mundo. Queria só complementar o deputado e dizer que o agronegócio não precisa do solo da Amazônia para produzir. Porém, o agronegócio precisa da chuva que é abastecida pela floresta da Amazônia. E a segunda coisa, o agronegócio precisa da chancela de credibilidade, de imagem relacionada à Amazônia. Se o Brasil der o sinal para o mundo de que nós estamos conservando a floresta, os mercados vão estar muito mais receptivos aos produtos do agronegócio do que se nós dermos o sinal para o mundo que nós estamos sendo pouco zelosos ao cuidar da Amazônia. Então, eu acredito que nós não precisamos do solo, né, deputado? Exatamente. Nós vamos dos serviços ambientais e da imagem positiva para que o agronegócio possa produzir nas áreas já desmatadas de outros lugares do Brasil.